Fala aí, seus independentes, tudo bem com vocês? Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser sobre um guia completo de como analisar uma empresa para você começar realmente a entrar, a analisar uma empresa por conta própria, usando uma análise fundamentalista. Então, pega papel, caneta, lápis, borracha, um caderno, pega tudo para você anotar o que realmente importa, porque é só assim que você vai realmente aprender, né? É anotando as coisas, é vendo, é analisando, é indo por conta própria. Então, esse vídeo aqui vai ser como eu analiso, como eu escolho uma empresa, o que eu levo em consideração. Mas, como eu não sou nenhum tipo de profissional, né, na área, não leve tudo como verdade absoluta, tá? Isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, porque vai ser como eu analiso, como que eu aprendi, então não leve tudo como verdade absoluta. Eu utilizo o método Buy and Hold, que é uma filosofia de investimentos. O principal dela é comprar as ações de empresas com visão de sócio, para segurar elas por mais tempo possível. Então, é literalmente o nome dela assim, é literalmente trazido para o português. Comprar e segurar, sem prazo para resgate, né? É com foco em acumular patrimônio para você poder ter a escolha de viver de renda passiva. Esse acumular patrimônio vai te gerar uma renda passiva e para você poder focar na sua aposentadoria, né? Sem depender do INSS, que é o principal objetivo. Então, por isso que é importante a gente escolher boas empresas com vantagens competitivas e que a gente tem, né, esperanças que vão se manter e se expandir ao longo do tempo, de acordo com a nossa análise que a gente fez, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para ver essas análises é entender que existem dois tipos de análise: análise fundamentalista e análise técnica. Então, primeiramente, a análise técnica ela é mais utilizada por especuladores. Especuladores são mais ou menos pessoas que observam gráficos, tendências e preços. Tá ligado aquele filme, tipo o Lobo de Wall Street, por exemplo, ou esse cara da imagem, que tem uns 5 computadores, gráficos e tudo, fica analisando. Então, eles analisam um movimento que ocorreram no passado para interpretar o presente e projetar o futuro. Exatamente como dizem, é especulação. É uma ideia de que aquilo pode subir ou descer e tu vai ter que tentar lucrar em cima disso de acordo com o movimento do gráfico, né? Diferentemente, a análise fundamentalista é uma coisa mais com visão de sócio mesmo. É o que o holder faz, a pessoa que utiliza o método buy and hold, né? É uma análise fundamentalista. O que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, daí o holder, né, a pessoa que vai fazer essa análise fundamentalista, vai analisar os números e os indicadores, o histórico dela é bom, governança é interessante, lucratividade, endividamento, como que é a empresa, né? É realmente você ter uma visão de sócio. Eu utilizo a análise fundamentalista. Então, pouco me importa o gráfico, pouco me importa se está descendo, subindo. Eu não vou comprar uma ação por causa disso, tá? Então, se você veio aqui para ver sobre análise técnica, recomendo sair do vídeo porque eu não vou te ensinar isso, tá? Eu vou tentar ensinar aqui uma parte sobre análise fundamentalista, de como analisar uma empresa por conta própria, para assegurar por longo prazo, né? Empresas boas, né? Não sem intenção de vender, que não se vende ativos, né? Não vejo motivo de vender ativos, porque a gente tem que entender que a bolsa de valores, as ações, elas são empresas. E empresas são controladas por pessoas. Isso aqui não é um jogo de aposta e de especulação, tá? Porque o principal objetivo dos investimentos é as pessoas conseguirem dormir tranquilo e se sentir seguro. Além de ajudar as pessoas, realizar sonhos, né? Mas o principal objetivo, assim, é dormir tranquilo e se sentir seguro. É o que você tem que fazer com seus investimentos. Tu não pode fazer um investimento e ficar receoso com ele, ficar se atordoando toda noite que você vai dormir e acabar se prejudicando por causa disso, né? É exatamente pelo contrário. Tem que dormir tranquilo, se sentir seguro. E analisar, então, não é olhar o preço e o gráfico. É muito mais a fundo que isso. Vamos dar mais valor às coisas, né? Seu dinheiro está em jogo e ele não vem, não cai do céu, né? A única coisa que cai do céu é chuva, então tem que dar mais valor a essas coisas, tá? Então, vamos começar, né? Existem dois tipos para começar a analisar uma empresa e um setor, tá? O que eu quero falar é o seguinte: existe a análise top-down, que vai do macro ao micro. Então, ou seja, é olhar primeiro o setor e que a empresa está inserido e depois
a empresa, que nem está nesse triângulo verde aqui. Primeiro, a parte de cima, o macro, o todo, o amplo, o geral, né? O setor, e depois tu vai para a empresa. Diferente do bottom-up, que é o tipo de análise que a gente começa pela empresa e depois vai do setor. É do micro ao macro. Então a gente começa ali primeiro olhando as empresas e depois o setor, que nem está nesse triângulo azul. Qual que você prefere? Tem que ver qual é que fica melhor para ti, né? Eu, particularmente, utilizo os dois, né? Meio que os dois. Porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. A EZTEC. A EZTEC é uma empresa de construção civil no segmento de incorporações que eu tenho em carteira. Na minha visão, o setor de construção civil não é muito legal aqui no Brasil. Eu não sou muito favorável, porque ela tem suas dificuldades, né? Tem um nível de endividamento e os juros altos, o que não é uma combinação muito boa. Então, não é muito interessante o setor para mim, eu não vejo não tenho muito interesse. Mas a EZTEC é uma empresa excelente, que tem um caixa muito robusto, pouca dívida. Então, na minha visão, faz sentido ter ela em carteira, sabe? Na minha concepção. É uma empresa que eu tenho em carteira, só que o setor não me agrada tanto, né? Mas eu considero ela a melhor do setor. Então, voltando aqui, tu pode tentar analisar das duas maneiras, né, para ver qual fica melhor para ti. Então, vai testando e vê o que fica melhor para ti, porque tanto faz, né, meio que não vai influenciar muito nas empresas, nas análises das empresas. Então, tem uma regra básica, né, padrão, que é só invista no que você entende, tá? Não existe melhor ou pior investimento quando se investe para o longo prazo. A gente tem que entender isso. Com uma boa diversificação, não existe melhor ou pior investimento quando se investe para longo prazo. E só investir no que a gente conhece, né? Então, o que eu considero para analisar uma empresa? Então, como a gente utiliza uma análise fundamentalista, dentro dessa análise fundamentalista, tem uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, para a gente poder diferenciar a qualidade da empresa dos números dela. Vamos entender um pouquinho. A análise qualitativa é sobre a empresa, pensa em qualidade da empresa, né? Os seus objetivos, as suas metas, visões, o que ela faz, onde ela atua, governança, é a parte qualitativa da empresa. Já a análise quantitativa são os números, a quantidade, analisar os números dela, que nem está nessa engrenagem aqui. Para uma empresa poder rodar, né, a gente precisa dessa engrenagem, da parte financeira, operacional, comercial, gestão de pessoas. Então, a gente vai ter que usar essas dois tipos de análise, a qualitativa e a quantitativa, para poder fazer um conjunto inteiro para analisar a empresa, tá? Então, a primeira coisa que eu analiso numa empresa é: o governo é sócio? Se o governo for um sócio majoritário, tiver a maior relevância na empresa, eu tô fora. Não sei vocês, mas eu tô fora. Tem gente que vê ponto positivo em ter estatal, porque ela dificilmente vai quebrar. E porque tem uma previsibilidade maior nos seus resultados. E eu não gosto muito de ter estatal, porque eu não confio muito na gestão do governo. Como eu disse ali, tem gente que vê ponto positivo em ter estatal, porque ela dificilmente vai quebrar. E na pior das hipóteses, o governo imprime dinheiro para resolver o problema dela. Mas, então por que não investir numa estatal? Por tranquilidade, gosto pessoal, completamente gosto pessoal. Eu não gosto do Estado interferindo nas iniciativas privadas, e eu não confio na gestão deles, por isso não invisto. É basicamente essa a minha lógica. Eu me sinto mais tranquilo e mais seguro assim, né? Então, mas se tu se sente mais seguro investindo numa estatal, não tem problema nenhum. Ali eu coloquei algumas empresas estatais, mas agora, onde que eu vejo isso? Como que eu analiso? Vamos para a prática, né? Como que eu analiso isso? Eu tô aqui no site Status Invest para mostrar onde que a gente vê com mais facilidade se ela é estatal ou não. Aqui no site, eu tô aqui na empresa da Sanepar, de saneamento básico, na parte de água e saneamento, utilidade pública. E aqui no site a gente desce um pouquinho e a gente vê acionistas da Sanepar. A gente vê o total de investidores e aqui a gente vê a posição acionária da Sanepar. A gente está vendo aqui que o controlador é o Estado do Pará. Então, aqui tem 60% das ações ordinárias
do estado o estado do Pará tem 60% das ações ordinárias da Sanepar. Então faz parte do controlador da empresa, o estado do Pará. Então é uma empresa estatal, né? Agora a gente vai ver aqui o Banco do Brasil, por exemplo. O principal acionista dela aqui é o Ministério da Economia, é o controlador do Banco do Brasil, é o Ministério da Economia. Então, mais uma estatal, né? Então aqui tu consegue ver, se não tiver nada relacionado ao Estado, coisas relacionadas ao Estado, se não tiver aqui, tudo bem, se ele não for o controlador, fechou. Mas como tem isso daqui, eu acabo só ignorando a empresa, como Banco do Brasil é uma empresa boa, é uma empresa interessante, mas eu não invisto por ser estatal. Como, por exemplo, a Sanepar, também é uma empresa muito interessante, mas ela é estatal e eu, portanto, não invisto. Então, a primeira coisa que eu vejo é se o governo é sócio majoritário dessa empresa. Sócio majoritário é aquele que tem maior relevância, né? Acaba sendo o controlador da empresa. A gente é sócio minoritário, que não tem muita relevância na empresa ali, na parte operacional da empresa, né? A segunda coisa que eu analiso numa empresa é conhecer a empresa, né? Como que ela ganha dinheiro, o que ela faz, como que surge aquela receita, como que ela faz as vendas, né? Qual é o business dela? Então, eu vou dar aqui 3 exemplos de 3 tipos de empresas, né? E eu vou tentar dar uma explicadinha por cima para vocês verem como que funciona essa análise. Primeiramente, empresas de commodity, por exemplo, né? Commodity, eu deixei aqui do lado, são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral. Por exemplo, café, soja, o trigo, petróleo, ferro, celulose. Então, o seu fornecedor, como a gente pode ver aqui, é a natureza. Essa matéria-prima vem da natureza, para ele poder produzir o produto final, né? Para entregar para os clientes. Quem é o seu cliente? As indústrias. Empresas de petróleo, mineradoras, papel e celulose são empresas consideradas de commodity. Empresas de commodity são empresas que compram commodity e vendem de uma forma diferenciada. Por exemplo, a Gerdau, que produz aço. Elas vendem aqueles vergalhão de aço, sabe? Tem a Suzano que vende papel. Então entender como é que ela vende, como que ela traz o produto de lá e como que ela vende, é interessante a gente ter essa noção, né? Como também existem empresas de commodity, existem empresas também mais industriais, né? Existem as indústrias que fabricam o produto, né? E seus fornecedores são empresas de commodity. Como eu tinha falado anteriormente, os seus clientes aqui, ó, das empresas de commodity são as indústrias. E os fornecedores das indústrias são as empresas de commodity. É meio que uma linha, né? Com 3 setores aqui. E seus clientes aqui são empresas de comércio e varejo, tá? Então, vem das empresas de commodity, passam para as indústrias e vai para as empresas de comércio e varejo, que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, a Ambev, que é uma empresa do setor de bebidas, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas, né? E ela é uma indústria, ela fabrica as latinhas, ela fabrica as garrafas, ela fabrica a cerveja. Então, a WEG está na parte do setor de bens industriais, é uma indústria que fabrica motores e diversas outras coisas, né? A M. Dias Branco é uma indústria que faz massas e biscoitos, e elas distribuem para seus clientes, que são as empresas de comércio e varejo. Então a gente tem que entender essa dinâmica, como que funciona essa dinâmica das empresas, né? Commodities, indústrias e agora o comércio e o varejo. Então, quem são seus fornecedores? As indústrias. Veio das commodities, passou para as indústrias e das indústrias passou para o comércio e para o varejo, né? Que é onde vai distribuir para nós, consumidores finais, que somos clientes. Então, por exemplo aqui, ó, Magazine Luiza de eletrodoméstico. Quantas vezes já viu uma loja da Magazine Luiza? Quantas vezes já comprou lá? Via Varejo, com a Casas Bahia, Ponto Frio, né, que faz parte dessa empresa, que vende eletrodoméstico também. Elas são empresas de varejo, porque nós somos os consumidores finais. E os produtos ali, os seus fornecedores, vêm das indústrias, eles que produziram aquele produto. E, por exemplo, ali, ó, Renner, vestuários e calçados, Arezzo também, que é vestuários e calçados. Então, tudo isso aqui vem para nós, consumidores finais. Então, a gente tem que entender essa dinâmica, como é que funciona, né? A gente não pode comparar empresas do mesmo setor quando suas características são diferentes. Um exemplo que eu dei aqui são empresas no setor de saúde. A Raia Drogasil, RADL, que é o código de negociação,
é uma empresa varejista de medicamentos, diferentemente da Hype, né? Hype é o código de negociação, a Hypera Pharma. Ela é uma indústria de medicamentos. A Odontoprev, ela faz planos odontológicos. A Fleury faz serviços de exames e diagnósticos. Então, são empresas do mesmo setor, né, de saúde, mas tem outros subsetores e segmentos dentro do setor de saúde, que é, por exemplo, essas ali que eu citei. Então, são características diferentes de empresas do mesmo setor. Então, a gente tem que comparar empresas da mesma característica, né? Não dá para comparar, por exemplo, a Raia Drogasil com Odontoprev. Não é muito interessante comparar elas, por elas fazerem duas coisas diferentes. Então, onde que a gente encontra essas informações, né? Como que a gente conhece a empresa? Para quem quer ir direto da fonte, é legal a gente ir no RI da empresa, no relacionamento com o investidor. Mas quem quer ver de forma mais resumida, mais geral, a gente vai no Status Invest. Tem uma frase muito boa do Peter Lynch, que ele fala que só invista naquilo que você conhece. É aquela regra básica que eu falei anteriormente. Só invista naquilo que você conhece. Só assim para você conseguir dormir tranquilo no final do dia, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver um exemplo, né, do RI da empresa, por exemplo. Então, pesquisando o nome da empresa e RI do lado, a gente vai aqui no primeiro link, né, ri.fleury, um exemplo, né, que eu dei. A gente clica aqui no link e a gente vai começar a ver sobre a empresa, né? Sobre o grupo Fleury, vamos ver. Tem o perfil, missão, visão e valores, olha só. Aqui tem tudo bonitinho, perfil, o que eles fazem, por exemplo, a estratégia deles. Então aqui é tudo para vocês começarem a entender o que ela faz, né? E aqui tem um breve histórico delas. Então tá tudo aqui para começar a entender sobre a empresa. E não é só na Fleury que tem isso, né? Tem todas as empresas, tu coloca o nome da empresa e coloca RI, tu vai direto da fonte ver o que ela tá fazendo, o que ela faz, né? E aqui no site dos Status Invest, a gente tem mais para baixo sobre a Fleury, né? Sobre a empresa. O histórico, a atuação, produto, serviço, como investir nela, daí tem o código de negociação. Então aqui tem mais resumidamente sobre a empresa, tá? É só aqui entrar no Status Invest, colocar o nome da empresa, o código de negociação, enfim. Tu desce um pouquinho mais, tu encontra sobre ela. Então, primeira coisa que eu observo para analisar uma empresa é se o governo é sócio. Segunda coisa é conhecer a empresa, o que ela faz, como ela ganha dinheiro, entender em que setor que ela está localizada, né? Então, aí a terceira coisa é ver as vantagens competitivas dela, né? A gente usa isso dali para ver como que ela tá em relação ao setor. É importante ver essa relação entre o setor e a empresa, né? Quais são as vantagens competitivas dela em relação às outras? Então, para ver essas vantagens competitivas, a gente usa 3 tipos de análises para ver nessas vantagens competitivas. A primeira, 5 forças de Porter. A segunda, análise SWOT. E a terceira são as forças de Bruce Greenwald. A primeira, 5 forças de Porter. A gente vai analisar o poder de negociação dos clientes, o poder de negociação com os fornecedores, o grau de rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos. Vamos dar um exemplo aqui. Lojas Renner, código de negociação LREN. É uma empresa, né, de vestuários e calçados. Já deve ter visto em algum lugar. Poder de negociação com os clientes. Eles vão na loja especialmente para comprar vestuários e calçados. Eles sabem exatamente o que vai estar lá para vender, né? O que vai estar lá à venda. A empresa ela não depende especificamente de nenhum cliente específico, né? Ela é bem ampla. Ela tem um design único e com um preço interessante, né? Então as pessoas conseguem comprar ali, achar bonito, porque é único, é da Renner, né? Então tem um poder de negociação com os clientes interessante. Ela não depende de nenhum específico, ela tem uma gama maior, né? Que qualquer um pode ir lá e comprar roupa. Poder de negociação com os fornecedores. A Renner, ela possui um fornecedor único. Então, unicamente um fornecedor depende dela. É a Renner que alimenta esses fornecedores. Então, é um ponto positivo.
Grau de rivalidade entre os concorrentes. O setor de varejo é um setor muito complicado aqui no Brasil e é muito arriscado e concorrido. Então, o grau de rivalidade entre os concorrentes é muito alto para a Renner e para qualquer outro tipo de empresa que está no setor de varejo. Mesmo ela sendo atuando num segmento de vestuários e calçados, que é um varejo um pouco mais específico do que eletrodomésticos, por exemplo, como a Magalu e a Via Varejo, ela continua sendo um setor bem concorrido, porque qualquer empresa que tu pode ver ali vai abrir uma lojinha de roupa na tua esquina, por exemplo, ou no centro. Então, é um setor concorrido. Ameaça de novos entrantes, mesma coisa. Qualquer um pode abrir uma lojinha ali, então acaba sendo mais concorrido, né? E o setor varejo, então, nem se fala. A mesma coisa que o do grau de rivalidade dos concorrentes. Então, a ameaça de novos entrantes também é mais pesado, né? É mais um ponto negativo aí, porque é uma ameaça alta, né? E a ameaça de produtos substitutos é uma ameaça muito pequena, porque roupa não é um produto de fácil substituição, né? De fácil substituição. Então, as pessoas vão continuar usando roupa. Então, não vai substituir isso. Então, é um ponto positivo, ameaça baixa. Então, é mais ou menos isso que a gente analisa, é mais ou menos assim que a gente analisa as 5 forças de Porter, tá? Agora a parte de análise SWOT. O S de Strength, força. O W de Weakness, fraquezas. O O de Opportunities, oportunidades. E o T de Threats, de ameaças. Então aqui eu botei um retângulo aqui com vários quadrantes mostrando os fatores positivos e negativos e os fatores externos e internos das empresas. Nos pontos internos da empresa são o S e o W, a força e a fraqueza, são pontos internos, são coisas que elas conseguem controlar. Elas têm essa capacidade de controle, né? Porque são coisas internas da empresa. Mas a força é um fator positivo e a fraqueza é um fator negativo. Então é interessante a gente analisar isso. E os fatores externos são coisas que são coisas incontroláveis, coisas que acontecem fora da empresa que elas não conseguem controlar. Como, por exemplo, aqui as oportunidades e as ameaças. E as oportunidades são vistas como pontos positivos e as ameaças como pontos negativos. Opa, negativos, né? Então, vamos dar um exemplo. A VEG. Quais são as forças da VEG? Números excelentes, crescendo constantemente ali nos resultados dela. Presença no exterior, que é uma força extraordinária, uma grande presença no exterior. Mais de 50% da receita líquida vem do exterior. Fraquezas. Tem maior concentração das operações no sul, ali para quem conhece é em Santa Catarina. As oportunidades. Crescer no exterior, como ela já tem uma presença no exterior e pretende crescer, essas oportunidades de crescer no exterior aumentam. E as ameaças seria a concorrência, né? Por exemplo, a Siemens, que são grandes empresas, né? Ela tem uma concorrência um pouco alta. Quem trabalha na área conhece, por exemplo, a Siemens. E a outra análise que a gente utiliza são as forças de Bruce Greenwald, que é bem mais fácil de entender. A gente analisa, são duas forças, o ganho de market share e o ganho de escala. Vamos entender isso aqui. O ganho de market share seria basicamente, entendendo a palavra market share, que nem eu coloquei ali, é a fatia de mercado, o tamanho da empresa dentro do mercado de atuação dela. Eu vou dar um exemplo depois, mas é literalmente o que está escrito ali. É o tamanho da empresa dentro do setor dela. É a fatia de mercado dela, qual é a parte dela dentro do setor. E o ganho de escala seria crescer a receita e o lucro bruto sem aumentar as despesas. É basicamente fazer mais com menos, ou fazer mais com a mesma quantidade. Mas se ela fizer mais com menos, excelente. Então esse é o ganho de escala, fazer mais com menos. Por exemplo, a Ambev, ela tem um grande market share do setor dela, né? Ela tem 60% de fatia de mercado, então 60% do setor de bebidas é dela, é da Ambev. Então ela tem um ganho muito grande de market share. E o ganho de escala dela não é uma coisa tão fácil para a Ambev, pois com o aumento do dólar, os preços acabam subindo. Ela tem que comprar a latinha, ela tem que comprar o açúcar, que é tudo negociado em dólar. Para fazer esses ingredientes da cerveja, enfim, tudo negociado em dólar. Então, ela depende muito de fatores externos que ela não consegue controlar também.
como por exemplo o preço do dólar. Então, são pontos positivos e negativos, todas as empresas vão ter isso, tá? Mas são pontos pra gente considerar e entender, né, sobre a empresa. Onde que eu vejo tudo isso? Cara, isso aqui é mais difícil de tu achar, né? Isso aqui são coisas que tu vai ter que dar muita pesquisada, vai ter que entender realmente como que funciona a empresa, o setor dela. Eu acho interessante ver a análise de outras pessoas também, para ver opiniões diferentes. Daí tu vai entendendo como é que funciona cada coisa. Então isso aqui vai exigir um pouquinho mais de esforço e vontade própria para entender sobre isso, poder analisar essas vantagens competitivas, né? Então esses foram os 3 tipos de vantagens competitivas para poder analisar numa empresa, né? Se você quiser. São ideias, né? Não precisa usar todas elas se você quiser. Só não fica muito bitolado, né, da cabeça e pensar que, poxa, encontrei um ponto negativo, não vou investir nela. Se esse ponto negativo for bem irrelevante, não fica tão doído por isso, né? Não deixa de investir numa boa empresa por causa de um ponto negativo. Todas as empresas têm pontos negativos e pontos positivos que a gente deve considerar na análise. Então, a quarta coisa que eu analiso para escolher uma boa empresa para o longo prazo é o histórico e a evolução dos números. Isso aqui agora a gente vai ter que usar tudo que a gente aprendeu nos vídeos sobre contabilidade dos investimentos. Contabilidade para os investidores, né? Para a gente que quer começar a investir. A contabilidade, ela é a língua dos negócios. Tá? Para a gente entender se ela está realmente dando lucro, se ela está realmente crescendo ou dando prejuízo, a gente tem que saber ler essas contabilidades, né? A gente tem que saber ler a contabilidade, a DRE, demonstração do resultado do exercício, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, a gente tem que entender um pouquinho isso dali, nem que seja o básico, tá? O que não é tão difícil assim. Na parte de DRE, eu analiso receita, as vendas dela, o EBITDA, que é o lucro operacional dela, que é o lucro antes dos impostos, das taxas, da depreciação e da amortização, que eu já expliquei nos vídeos anteriores lá. Tudo isso dali tá bem explicadinho. Eu vou deixar o card aqui em cima dos 3 vídeos, então vai lá conferir, porque se não entendeu isso dali, vai ser importante, tá? Entender. Então outra coisa que eu analiso é o fluxo de caixa livre dela, e o balanço patrimonial e as margens, né? Esses 3 últimos eu analiso a curva, basicamente a curva dela, porque envolve mais estudo, né? Tem que ir mais pra frente sobre isso. Então, na parte de fluxo de caixa e balanço patrimonial e margens, a gente analisa a curva. E onde que eu vejo tudo isso? No RI, relacionamento com investidores, tem tudo lá bonitinho, tem tudo lá bem certinho explicado, porque vai ser direto da fonte, não vai ter nada resumido, nada tirado fora de contexto. E nos 2 sites, como Status Invest e Trademap, também tem lá bonitinho, de forma organizada e resumida para vocês. Quanto mais histórico positivo e com tendência favorável, melhor. E resultados passados não são nenhuma garantia de resultados futuros. Vamos ver isso aqui. Então eu estou aqui na parte dos Status Invest, no DRE da VEG, e a gente consegue ver aqui a receita líquida, essa aqui é a curva, né? Da receita líquida, dos custos e do lucro líquido. A receita líquida é essa aqui em uma parte mais ciana aqui, na parte ciana, uma cor ciano, né? Os custos são esse azul escuro e o lucro líquido é essa curva aqui, nessa linha laranja. Então a gente vem aqui, pode ver de 5 anos, o máximo 10 anos. Olha só esse crescimento de receita e lucro líquido. Se liga, isso aqui é sensacional, isso aqui é lindo de ver. Aqui a gente consegue ver os resultados dela de forma mais específica e apurada aqui. A receita líquida, daí a gente vê os custos para chegar no lucro bruto, aí a gente tira as despesas e as receitas operacionais, aí a gente chega no EBITDA, tira a amortização e depreciação, a gente chega no EBIT, resultado não operacional, resultado financeiro, impostos e o lucro líquido, que é a parte mais importante pro investidor, é o lucro líquido, e tu vê que tem um crescimento constante no lucro líquido, o que é excelente. Daí você vê que tem um crescimento constante na receita, um crescimento constante no lucro bruto. Isso aqui é lindo de ver. Um crescimento constante na receita, no EBITDA, no EBIT, olha só. Então, é bonito de ver. Se você não entende mesmo, vai lá no vídeo que eu gravei sobre a DRE, assiste, anota, pesquisa, vai atrás, vai entender isso aqui porque é importante.
não para analisar qualquer tipo de empresa, mas para tua vida. Tu adquirir esse conhecimento quanto antes é muito bom. Tu vai ter uma vantagem competitiva aí também. Agora vamos analisar o DRE da IRB. Tu percebe que, poxa, pá, tá legal, tem um crescimento constante, pô, do nada um prejuízo. Do nada um lucro líquido negativo, que significa prejuízo. Por quê? Aí tu vai ter que realmente analisar sobre a empresa, mas era aquela coisa que eu tava falando. Resultados passados não são garantia de resultados futuros. A gente tem que entender isso daí, entender o que a empresa está fazendo, né? E se a empresa está realmente conseguindo gerar lucro constante, um caixa legal. A gente vê que o lucro líquido aqui de 2019 para 2020 teve uma caída de menos 225%. Então, resultados passados não são garantia de resultados futuros, tá? Então, quanto mais histórico positivo e com tendências favoráveis, melhor. Outra coisa que eu analiso para escolher uma empresa boa para longo prazo. Isso vai depender do seu objetivo, tá? Mas eu analiso a parte de crescimento ou dividendo. Qual é que é a empresa? Ela é o quê? Ela é mais de crescimento ou mais de dividendos? Para isso, a gente vai analisar o market share dela. A tendência é, quanto maior o market share, quanto maior a fatia de mercado dela, se lembrem disso? Maior é a empresa. E é mais provável de distribuir mais dividendos, porque ela não tem muito para onde crescer, né? Se ela é uma empresa boa, consolidada, não tem muito para onde ela crescer. Um exemplo dela é da Ambev. Não tem muito mais o que ela fazer além de distribuir cervejas e aumentar o patrimônio dela, né? Então, quanto maior é a empresa, é mais provável de distribuir dividendos. E é maior o market share dela. E quanto menor o market share dela, quanto menor a fatia de mercado dela, menor vai ser a empresa, né? E menos dividendos ela vai distribuir. Porque é mais provável dela usar esse lucro líquido não para distribuir para os acionistas, mas sim para reinvestir nela mesma, em busca de crescimento, para crescer a empresa. Vai investir ali, vai comprar algum terreno, vai contratar mais funcionários, vai comprar uma máquina, enfim. Ela vai reinvestir no próprio negócio para crescer isso. Aí a gente entra na parte das small caps e das blue chips. As small caps são empresas menores. A gente chama elas de small caps porque elas são pequenas, porque elas possuem pouca capitalização. Elas são empresas menores com baixo valor de mercado em busca de crescimento. As blue chips são empresas mais robustas, com maior poder de capitalização e com maior valor de mercado. Então, portanto, as small caps possuem mais possibilidade de crescimento do que as blue chips. Isso quer dizer que as small caps são melhores que as blue chips? Não. Ou, porém, depende do seu objetivo, né? Se tu quer mais crescimento para tua carteira, tu tem um perfil mais arriscado em busca de crescimento, de rentabilidade de carteira ali, você vai buscar mais empresas, mais small caps, né? Mais empresas menores com potencial de crescimento maior. Diferentemente das blue chips, tu quer uma carteira mais conservadora, uma carteira mais segurança, tu vai pegar empresas mais robustas, que já estão com maior valor de mercado, com uma fatia de mercado maior, né? Então, tu entraria mais na parte de blue chips. Se tu quer 50-50, tu pega ali 50-50. Mas isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, que uma vai gerar mais ganho para ti ou não. Isso não quer dizer que uma é melhor ou pior por ser small cap ou blue chip. Eu acho interessante a gente ver se é uma empresa de crescimento ou mais de dividendos, porque a gente tem que entender onde que a empresa está e qual rumo ela está tomando. Que nem eu falei anteriormente, se ela for uma empresa menor, ela está ali, ela está naquela fase de small cap, e qual rumo ela está tomando? Crescimento, ela quer crescer. Se ela for uma empresa maior, já com um market share muito grande, ela está ali, naquela fatia de mercado, qual rumo ela está tomando? Talvez mantendo ali, né? Então a gente tem que entender isso. E é por isso que a gente analisa o payout. Payout é um indicador que nos mostra o quanto do lucro líquido ela está distribuindo aos acionistas. Ou seja, o quanto de dividendos ela está distribuindo em porcentagens. Lembrando que os dividendos é uma parte do lucro líquido que elas distribuem para os acionistas. O payout é essa porcentagem do quanto que ela tá, do lucro líquido que ela está tirando para distribuir para os acionistas. O cálculo do payout é o seguinte, para quem gosta de matemática: dividendos pagos por ação dividido o lucro por ação vezes 100. Daí tu vai chegar na porcentagem do payout. Olha só, esse aqui é um gráfico que mostra
do surgimento da empresa até ao longo do tempo, né, passando por longo do tempo, até chegar numa grande consolidação de mercado. Ali no eixo Y, na vertical, a gente tem a fatia de mercado, e no eixo X, na horizontal, a gente tem o tempo. Então, a primeira parte ali, quando surge a empresa, é ela ser pequena, né? Ela tem uma fatia de mercado muito pequena e a tendência é crescer, se tudo der certo, né? Se ela continuar mantendo aqueles lucros. Então, empresas com crescimento rápido costumam ter um payout de menor, né? Um payout menor que 25%. Ou seja, elas vão distribuir menos que 25% do lucro líquido dela. Elas vão pegar esse lucro e vão reinvestir mais na empresa do que distribuir para os acionistas. E elas possuem uma fatia de mercado menor. Passando um pouquinho mais ali, um payout menor que 35%, é considerado mais como um crescimento moderado. Como, por exemplo, a Equatorial, que é uma empresa de energia, e a Arezzo, que é de vestuários e calçados. A Raia Drogasil e a Lojas Renner, que eu esqueci de falar, são do varejo. A Raia Drogasil, varejista de medicamentos, e a Lojas Renner é vestuários e calçados. Eu deixei o código de negociação delas ali do lado direito, no canto inferior do lado direito, porque para vocês entenderem, né? Para vocês se acostumarem com aqueles códigos e para não se perderem também. Então, com um crescimento um pouquinho moderado, né, com payout menor que 35%, ela tem uma fatia de mercado um pouquinho mais relevante, está crescendo ainda, tem para onde crescer, e depois para passar ali para uma parte de um payout menor que 60%, um pouquinho menor que 60%. Aí, por exemplo, 50%, né? 50% é uma empresa de crescimento e dividendos. Então, 50% ela vai distribuir para os acionistas e 50% ela vai reter o lucro para reinvestir nela mesma. Aí ela já tem uma fatia de mercado um pouquinho maior, como o Itaú, o Itube, né? O Bradesco e a VEG, que está ali como exemplo. E passando disso, com um payout maior de 60%, ela já é considerada como empresa de dividendos. Ela tem uma fatia de mercado maior, bem mais relevante, ela já está mais consolidada, como por exemplo a Ambev, a empresa de bebidas, a Engie, uma empresa de geração de energia, a Taesa, a Tietê. Então, são empresas mais consolidadas que distribuem mais de 60% dos dividendos, tá? Do lucro líquido. Ela distribui 60% do lucro líquido para mais e que acaba se tornando em dividendos para os acionistas. Os dividendos, eles trazem uma sensação boa de reconhecimento, mas ele não deve ser o principal fator que a gente deve analisar caso queiramos montar uma carteira com boas empresas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vão olhar primeiro os dividendos para analisar uma empresa, o que não faz nenhum sentido. Ah, quanto é que eu vou ganhar se eu analisar nessa empresa? Quanto é que eu vou ganhar por mês, assim? Quanto é que eu vou ganhar em cada 3 meses? Não é esse o objetivo que a gente tem que ter em mente quando quer investir para o longo prazo. Sabe por quê? Sabe por que isso faz sentido? Porque os dividendos, eles saem de algum lugar. Da onde é que vem? Da geração de lucro. Se ela está tendo mais lucro e ela tem mais chance de distribuir dividendos, show de bola. Mas se ela está distribuindo dividendos e está tendo um lucro muito baixo, ou está tendo até prejuízo, não faz nenhum sentido. Então não faz sentido só você receber dividendos e não ver se a empresa está realmente gerando lucro ou não. A gente tem que entender que os dividendos, eles são uma consequência, um efeito, e não uma causa. Então, esquece esse papo de ficar vendo só quantos dividendos ela está distribuindo e não ver a geração de lucro, né? Não ver de onde que sai esse dividendo da geração de lucro. Se não vê isso, não faz sentido. Então, lembrando, o importante não é o dividendo em si, mas é o que gera esse dividendo, ou seja, a capacidade operacional financeira da empresa de gerar caixa o suficiente para distribuir esses dividendos ou reinvestir nela mesma para crescer. O que gera valor aos sócios é essa capacidade, e não se a empresa paga ou não dividendos, tá? A gente tem que entender isso. Por isso nós analisamos o todo e entendemos o cenário, né? Por fim, as empresas elas não crescem para sempre, a gente tem que entender isso. É provável que, na melhor das hipóteses, essas empresas de crescimento hoje vão se tornar de dividendos lá no futuro. Então a Ambev, ela já é uma empresa de dividendos, mais consolidada, ela já está com uma fatia de mercado grande, não tem muito para onde ela crescer. Mas tu vai ver ali, de acordo com aquele gráfico, Lojas Renner. Poxa,
ter um crescimento enorme ali pela frente, se tudo der certo, né? Então, muitas empresas de crescimento hoje podem se tornar empresas de dividendos lá no futuro. As empresas de dividendos a gente chama de vaca leiteira, só por curiosidade, né? Pô, mas onde que eu vejo isso? Onde que eu vejo o payout da empresa? Status Invest. Novamente, lá tá mais resumido, então eu vou por Status Invest. Então esse aqui é o payout da Engie, né? Aqui mostra o lucro líquido e os proventos distribuídos. Então aí a gente consegue ver o payout dela. É uma empresa mais consolidada no mercado, com uma fatia de mercado maior. Então ela possui, olha só, se liga nesses 5 anos aqui, 99% do lucro líquido ela distribuía para os acionistas. 94%, 54%, 72%, 57% distribuía para os acionistas. Então é uma empresa mais consolidada, uma empresa um pouquinho mais de dividendos, e a gente pode considerar ela assim. Aqui em cima a gente consegue ver eventos corporativos, é quando ela distribui o pagamento, né? Aqui, ó, 29/11, 12/7, e aqui o valor, aqui mostra o tipo, JCP, que é o juros sobre capital próprio, ou dividendos, que são duas coisas que o acionista ganha, bonificações, enfim. Mas esse aqui é o payout dela, né? É uma empresa mais robusta, com uma média de 75% de payout. Agora a gente vai ver uma empresa mais de crescimento, né? Uma empresa que não está tão consolidada assim, mas como, por exemplo, a Engie ou a Ambev, né, que distribui bastante dividendos, a gente vai aqui mais para a Rent, né, que é a Localiza, código de negociação RENT3. Olha só, 32%, 28%, 34%, 26%, 19%. O lucro dela está aumentando, só que o payout está diminuindo. Provavelmente está retendo esse lucro ali para reinvestir nela. A gente consegue ver isso daqui. Ó, sempre manteve, tirando 2013, ela sempre manteve aqui uma média de 35% de payout. Então ela é um pouquinho mais ali de crescimento, né? Olha só esse crescimento no lucro líquido. Bonito, bonito. Entendendo isso, o próximo passo que a gente analisa, e já está chegando no final, é o nível de endividamento, né? Poxa, eu sei que dívida é ruim, a empresa não pode ter dívida. Dívida eu sei que é ruim, a gente não pode ter dívida. Calma, calma, meu jovem gafanhoto. Não é assim que a banda toca. As empresas possuem dívidas, as empresas possuírem dívidas não quer dizer que ela está cometendo um erro ou algo do tipo, né? Não é o fim do mundo. Muitas empresas contraem dívidas para crescer, impulsionar seus ganhos ou construir alguma coisa, comprar algum terreno, enfim. Mas tem um certo ponto, um certo momento, que a gente tem que ficar de olho e nos preocupar. Então a gente vai entender isso aqui. Às vezes, as empresas podem ter uma dívida descontrolada e a gente precisa tomar cuidado. É um sinal de bastante risco, né? Porque o que remunera o capital dos acionistas é o lucro líquido, que nem eu tinha falado. E o que remunera o capital de terceiros são os juros da dívida. O capital de terceiros é o capital dos outros, né? De quem ele pega os empréstimos. Então, o que remunera o capital de terceiros são os juros das dívidas. E para descobrir o nível de endividamento da empresa, a gente usa alguns indicadores. Dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Ou a dívida líquida sobre o patrimônio líquido também pode ser. Ela é a divisão entre o capital de terceiros sobre o capital dos sócios, né? Capital de terceiros, a dívida, sobre o capital dos sócios, que é o patrimônio líquido. Eu falei isso no vídeo do balanço patrimonial, sobre o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios. Não viu, vai lá ver. É importante, juro. E ele indica, esse indicador ali, ele indica quanto a empresa está usando para financiar seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. Vamos ver isso aqui, ó. Entre 80% e 100%, tem um equilíbrio legal, né? Maior de 100% já começa a ficar um pouquinho mais alta e é mais preocupante, né? A gente tem que acompanhar essa dívida. E menor que 50% ou 40%, é uma empresa de alavancagem muito baixa, ela poderia tomar mais dívida. Claro que eu botei ali uma observação, não leve tudo à risca. Cada caso é um caso, mas esses valores são apresentados meio gerais, né, para uma análise. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que a dívida bruta sobre o patrimônio líquido de 0,09. Isso quer dizer que a cada R$1 de patrimônio líquido, ela tem 9 centavos de dívida. Ou seja, teria uma estrutura bem conservadora, de capital bem conservadora. Ela tem pouquíssima dívida. R$1 de patrimônio líquido, ela tem 9 centavos de dívida. Agora a outra,
a dívida líquida sobre o EBITDA. EBITDA, como a gente viu no primeiro vídeo, é o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e a amortização. E a dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa. Tá? Isso aqui é matemática, né? O líquido é o líquido, é tudo, é descontado de tudo, né? Então, dívida líquida é igual a dívida bruta menos o caixa. Isso aqui vai servir para a gente ter uma noção do quanto levaria em anos para pagar sua dívida. É bem interessante isso aqui. Quanto menor, obviamente, melhor. Quanto menos tempo para poder pagar essa dívida, melhor. Por exemplo, uma dívida líquida sobre o EBITDA igual a zero significa que ela tem todo o dinheiro no caixa para pagar aquela dívida. Então ela não precisa esperar mais, sabe? E se der negativo, quer dizer que ela tem mais caixa para pagar essa dívida. Mas, por exemplo, deu dívida líquida sobre EBITDA deu igual a 2. Significa que ela vai demorar em torno de 2 anos para pagar essa dívida. É o que ela tem do caixa para pagar a dívida. Então, onde que a gente vê isso? Vamos lá para o Status Invest novamente, ver esses dois indicadores. Eu estou aqui com os indicadores da Energias do Brasil, a código de negociação ENBR3, a EDP, né? Aqui a gente vê, aqui mais para baixo, né? A gente entra aqui no site, pesquisa, e a gente vê os indicadores de valuation, indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade, indicadores de crescimento, e aqui os indicadores de endividamento. Tem todos esses indicadores aqui, mas eu gosto de ver esse aqui, e esses dois que são bem interessantes, né? São bem fáceis de entender também. Então, dívida líquida sobre o PL. Se tu coloca aqui do ladinho, nesse ponto de interrogação, ele mostra. Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. Então, a cada R$1 de patrimônio líquido, a empresa tem 74 centavos de dívida. Bem fácil de entender, né? E tu vê que é uma dívida bem controlada, uma dívida bem interessante, né? E aqui, dívida líquida sobre o EBITDA. Tu bota aqui do ladinho, indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia. Então, quanto tempo, né? Em anos, 1,76 anos para pagar essa dívida, né? Agora a gente vai ver isso aqui, ó, uma coisa interessante. A OIBR, Código de Negociação OIBR3, né? A Oi, a empresa de telecomunicação aqui do Brasil. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, 26,49. Ou seja, cada R$1 de patrimônio líquido, ela tem 26,49 reais de dívida. É uma dívida exageradamente alta. E chega até a ser engraçado. 47 anos para pagar a dívida, né? Essa dívida líquida sobre EBITDA. Levaria em torno de 47 anos para pagar essa dívida. Uma dívida descontrolada, extremamente alta. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber. É bem interessante a gente ver isso aqui, para ver como é que está o nível de endividamento da empresa, né? Feito isso, vamos para a última análise, então, para escolher uma empresa boa mesmo para ti, para o longo prazo. A gente vai analisar o quê? A governança. É uma coisa só que a gente vê, duas coisinhas na real, que a gente vê na governança da empresa. Ela tem que estar listada no novo mercado. É muito interessante ela estar listada no novo mercado. Tudo bem se ela não tiver, mas olha só, vamos lá. Listada no novo mercado, o que é? O novo mercado é um tipo de segmento de listagem. Para ela estar no novo mercado, ela precisa dar mais nível de governança do que é estabelecido por lei. Então é muito bom, né? O novo mercado é muito bom. Ele traz mais segurança a nós, sócios minoritários, pois a empresa distribui apenas ações ordinárias, as ações ONs. Que eu já expliquei num vídeo também mais antiguinho, sobre as ações ON e PN. Ela iguala os acionistas controladores aos acionistas minoritários, ou seja, todos possuem os mesmos direitos. É um respeito a mais, né, pelo acionista minoritário. Isso é muito interessante pra gente, que é acionista minoritário. Então ela tá listada no novo mercado, é um ponto positivo demais. Existem 3 níveis de segmento de listagem, né? O nível 1, o nível 2 e o novo mercado, que é o top, na minha opinião. Para ela estar listada no novo mercado, ela tem que ter o direito de tag along, 100% tag along, que é interessante ter, que é o direito de venda conjunta do acionista minoritário com o acionista controlador, caso ele venda a sua participação da empresa ou saia do controle da empresa. Então, quando o acionista controlador vai mudar de empresa, vai vender a sua participação nessa empresa, vai mudar para outra, por exemplo, a gente tem essa opção, esse direito de venda conjunta. A gente pode vender no mesmo tempo que ele. E onde que eu vejo isso? Status Invest. Vamos lá de novo.
Tô aqui com a empresa Magazine Luiza, a varejista, né? Setor de atuação consumo cíclico, subsetor de atuação comércio e segmento de atuação eletrodomésticos, né? A gente consegue ver aqui sobre a empresa, patrimônio líquido, dívida bruta, valor de mercado, essas coisas assim, e o segmento de listagem. Consegue ver que ela está aqui no novo mercado. E é um ponto interessante a ser notado, né? Aqui é interessante que mostra até as rivais, né, as concorrências aqui, Via Varejo, Interpol. Então, ela está no segmento de listagem no novo mercado. Como eu disse, existem três tipos de segmento de listagem. O Itaú e o Unibanco, por exemplo, tem segmento de listagem nível 1. E a Petrobras tem o segmento de listagem nível 2. Só não tem por que comparar, né, empresas completamente diferentes, distintas, e comparar isso aqui com essas empresas não faz sentido, tá? É só pra gente realmente ver qual é que é o segmento de listagem dela. E aqui a gente consegue ver também, acho que é pra cima, o tag along dela, aqui ó, bota aqui do ladinho. O tag along é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operações de venda do controle da sociedade. Como eu falei, a venda conjunta, né? Se o cara sai da empresa, o majoritário sai da empresa, tu tem o direito de vender junto com ele a tua participação, né? Caso queira. Então aqui tem 100% do tag along. Isso aqui é muito bom. Quer dizer que tu pode vender 100%, tu tem 100% de direito ali pra vender as tuas ações, né? Aqui do Itaú tem 80% do tag along. E o da Petrobras tem 100% de tag along. Então, é interessante a gente perceber esse tag along e o segmento de listagem, tá? É relevante, com certeza é relevante, tá aqui porque é relevante, é uma coisa que eu analiso, mas é bom focar na outra coisa. Se ela não for do novo mercado, for uma empresa muito boa, mas não for do novo mercado, por exemplo, o Itaú, eu considero uma empresa boa, é uma empresa interessante e ela é aqui como nível 1, né? Nível 2, nível 1, é o segmento de listagem nível 1. E ela tem 80% do tag along, mas eu tenho eu tenho ações do Itaú, como eu também tenho ações da Magazine Luiza. Não tenho da Petrobras, não por ela não ser do segmento nível 2 ou ter 100% do tag along, mas não é por isso, é por realmente aqui, ó, posição acionária da Petrobras, União Federal. Ela é uma empresa controladora aqui, ó, ela é uma empresa estatal, então não e de consumo cíclico, né, aqui de petróleo, gás, biocombustível. É uma empresa muito cíclica, né? Com seus altos e baixos. É uma empresa de commodity e eu não tenho muito costume de investir em empresas de commodity. Mas, enfim, isso é um papo para outro vídeo. Mas é basicamente isso, ok? Então, feito tudo isso, vamos fazer o seguinte. Compara com a concorrência. Compara algumas empresas com as suas concorrentes, né? Por exemplo, Vivo com Oi no ramo de telecomunicação, Camil com M. Dias Branco no ramo alimentício, MRV com a Tenda na construção, Via Varejo com a Magazine Luiza no varejo de eletrodomésticos. Então, comparar empresas do mesmo setor. Melhor ainda se for da mesma área de atuação, como eu tinha falado anteriormente, né? Não vai comparar Engie com Equatorial. São duas empresas diferentes. São do mesmo setor, de utilidade pública, de energia, mas em segmentos diferentes dentro desse setor. A Engie é uma empresa mais de geração de energia, e a Equatorial mais de distribuição de energia. Claro que elas estão agora se diversificando nisso, mas a maior parte é de geração e a outra maior parte é de distribuição. Outro exemplo, não dá para comparar Magazine Luiza com lojas Renner. Tu pode ter uma ou outra do setor, ou pode ter as duas, mas elas são do mesmo setor de consumo cíclico, comércio e varejo, mas atuam em segmentos diferentes dentro desse setor. Magazine Luiza, eletrodomésticos, e lojas Renner, vestuários e calçados. Então é interessante a gente comparar empresas do mesmo segmento e não de diferentes segmentos, né? Não faz muito sentido. Observações rápidas. Veja opiniões diferentes. Vê o lado da pessoa que tem uma ação de carteira e a outra que não tem. O porquê que ela tem, porquê que ela não tem. É interessante ver. Pesquisar pessoas que estão analisando as empresas também para tu começar a entender melhor como é que funciona essa dinâmica. E essas análises não garantem que você não vai escolher empresas ruins, tá? A gente é um sócio minoritário, mas a gente não está na parte operacional da empresa, então a gente não sabe o que está acontecendo por dentro, mas esses indicadores
juntamente com uma boa diversificação, ajudam a colocar a probabilidade ao seu favor, tá? Então, analisa legal ali a empresa, diversifica a tua carteira de investimentos, que no fim as probabilidades vão estar a seu favor. Foque em escolher boas empresas. Não foca em ter rentabilidades elevadas. Isso vai ser apenas consequência dos bons ativos que você vai ter em carteira. Então, o foco principal é escolher em boas empresas. Empresas geradoras de caixa, geradoras de receita, de lucro, empresas não muito endividadas, empresas com vantagens competitivas, com participação no exterior, não só aqui, diversificadas. Enfim, são empresas boas, tá? E tenham um objetivo definido para sua carteira. Senão tu vai estar navegando sem direção. O que é uma das piores coisas, porque tu pode chegar a um caminho onde tu não quer ir, né? Isso levar para a vida. Então você prioriza empresas que estão com potencial de crescimento, empresas mais consolidadas e distribuem mais dividendos, meio a meio. Como é que tá? O que você quer para sua carteira? Qual é que é o objetivo que você quer? E como que esses ativos que você tem em carteira contribuem para esse seu objetivo, né? É uma empresa realmente que vai te gerar uma renda passiva lá no futuro, ou ela vai ter um potencial de crescimento muito grande e vai te gerar uma rentabilidade maior. Então, é bom ter esses objetivos definidos para sua carteira, tá? E outra, evita delegar a função de analisar as empresas e investir nelas. Evita fundos de investimentos ou aqueles analistas, né, carteiras recomendadas. Tenta você mesmo fazer essa análise, tá? É muito importante a gente ter essa independência. E é o foco aqui do canal. Eu tô tentando te ajudar a isso, né? Eu tô tentando te ajudar ao máximo nisso, mas tu também precisa se ajudar, né? Então, espero que você tenha anotado tudo isso. Claro que se você for um médico super ocupado, assim, que passa o dia inteiro no seu trabalho, não faz muito sentido, né? Tu perder muito tempo, assim, analisando. Tudo bem, tá tudo bem. Não tem nada de errado, né? Mas se tu for um jovem, um estudante, um estagiário, alguém que tá no começo, assim, né? Que não tem ainda uma coisa muito fixa ou algo do tipo, vai a fundo, sabe? É um conhecimento a mais que vai levar para a vida inteira para utilizar em vários ramos da sua vida, para como analisar essas empresas, né? Tanto com contabilidade, com indicadores, vai te dar uma visão mais ampla de tudo, né? Então tenta você mesmo fazer essa análise, né? Simplesmente você que é estudante ou que está mais no começo ali do trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, é um vídeo diferente. Comenta o que vocês acharam, o que pode melhorar, ideias para novos vídeos. Eu estou pensando em trazer mais vídeos de análises, assim, de como analisar um fundo imobiliário, renda fixa, uma coisa mais ampla, com maior tempo, assim, para vocês. Para ser como se fosse um estilo de aula online mesmo, sabe? Eu acho muito interessante fazer isso, mas demanda bastante tempo pra mim, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu quero ouvir o feedback de vocês. E eu acho que é isso. Curte, né? Se você realmente curtiu. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho para não perder as notificações. Compartilha com quem você acha que tem interesse, porque isso vai ser muito importante para outras pessoas conhecerem isso, né? Para começarem. Porra, se tu tem um amigo, uma amiga que quer começar a entender a como analisar uma empresa, como montar uma carteira, como começar nos investimentos, compartilha esse vídeo, manda ali pra essa pessoa, que vai me ajudar, vai te ajudar, vai ajudar a pessoa, então todo mundo sai ganhando nisso. É isso, espero que vocês tenham gostado e sejam independentes. Valeu!